muitos sociólogos, antropólogos querem estudar a desigualdade pela pobreza. E você decidiu estudar pela riqueza. Nosso convidado é o antropólogo que passou mais de 15 anos imerso no universo dos ultra-ricos do Brasil. Essa pesquisa de campo gerou este best-seller, Coisa de Rico, a vida dos endinheirados brasileiros. Michel, que prazer ter você aqui com a gente de verdade, viu, Michel? Muito obrigada. Agradeço o carinho que vocês tiveram comigo e estão tendo. Eu estou animado demais para esse papo. O que faz um rico virar rico? Ou ser visto E como o que rico? eu acho interessante do seu livro, do seu trabalho, da sua tese e tudo, é que muitos sociólogos, antropólogos querem estudar a desigualdade pela pobreza. E você decidiu estudar pela riqueza, né? E isso eu acho que não é comum. Então, eu acho que também o sucesso e o interesse das pessoas é porque a gente sabe muito da desigualdade pelo lado mais pobre, mas a gente sabe pouco pelo lado mais rico. E é eu mais acho que isso desafiador, Bela, isso que você está falando, né? Porque a gente vê os estudos, as pessoas entram na casa dos menos favorecidos e tudo. Vão entrando. Olha como vive, olha como tá. E aí entrar na casa de um rico, de um bilionário, de um milionário. Isso, para mim, é muito fantástico, como você conseguiu fazer esse estudo de uma maneira tão interessante, detalhada. Eu tinha uma certeza que esse mundo que a gente vive, ele é inventado pela gente. O que eu quero dizer com isso? É a gente que inventa as regras. E os pobres, dentro desse movimento, apesar de sofrerem com boa parte das regras que não são criadas para eles, ou são criadas para deixá-los nesse lugar, os ricos, eles precisavam ser estudados porque eles participam dessa invenção também. Exato. Então, eu estava preocupado, Bela, não só com o ponto de vista dos ricos sobre essa produção da desigualdade e da diferença no Brasil, mas eu estava preocupado em descobrir que regras eram essas que eles estavam a todo momento batalhando para manter as coisas mais ou menos no mesmo lugar. Então, esse é um livro sobre a desigualdade social brasileira, mas não é um livro de estatístico, nem é um livro de economista, nem é um livro de cientista político. Ele é um livro de como cada um de nós, no dia a dia, mesmo nós aqui, estamos batalhando pesadamente para manter um grupo longe da gente e outro pertinho. E esse pertinho é gente que a gente acha melhor do que a gente. E é isso que faz com que, apesar de todas as mudanças que a gente viveu nos últimos 100 anos no Brasil, a gente mudou de governo, a gente teve democracia, teve ditadura, a gente teve governo de esquerda, de direita, tudo quanto é lugar, e a democracia continuou, a desigualdade continuou do mesmo jeito. E continuou por quê? Porque a sociedade brasileira é apaixonada por muros. Também tem isso. Michel, agora eu tenho uma curiosidade. Porque quando você é eleito o antropólogo do luxo, as pessoas, né, os ultra ricos, os ricos, querem você por perto. Mas, de certa forma, o seu livro faz uma crítica mostrando que os comportamentos e as ações desses ultra ricos mantêm a desigualdade e muitas vezes são responsáveis. Então, de uma certa forma, eu fico pensando, eles não se sentiram ofendidos, eles não ficaram tipo com raiva de você, tipo, ele está nos expondo ou nos responsabilizando. Eu fiquei com essa dúvida, porque você é querido entre eles, ao mesmo tempo que faz uma crítica. Como é que funciona isso? Eu acho que tem dois aspectos que me salvaram dentro desse movimento, tá? O primeiro é o fato de que os ricos brasileiros não se consideram ricos. Então, eles acham que... sempre sair de da- cima, ele não está falando de mim, né? ele está falando de cima. Então, pelo que eu pude ouvir até agora, as pessoas leem os livros, os ricos leem os livros e eles dizem, olha, muito interessante, eu conheço várias pessoas parecidas com isso mesmo, ele está certíssimo, mas não é sobre Não é o meu mim. caso. Mas há um segundo aspecto, que aí eu acho que é um mérito da forma como eu expus o tema, que esse é um dilema, ou é um livro sobre um fenômeno social, ele não é sobre ninguém. Perfeito. Eu queria que as pessoas saíssem desse livro não imaginando de forma alguma que os ricos são maquiavélicos, se reúnem numa sala, numa rua chique de São Paulo e falam, vejam vocês como nós vamos manter o Brasil como está. Não, pelo contrário, esse é um fenômeno sociocultural que nós inventamos ao longo dos últimos 500 anos, que contribuiu para que a gente ache que o modelo de sociedade possível de se viver é esse, onde tem pouca gente com muito e muita gente sem nada.
Então, eu e vocês aqui, quem está assistindo a gente, o fulano que está nadando numa montanha de dinheiro, está todo mundo trabalhando para mais ou menos deixar as coisas como estão, mesmo quem está sofrendo com isso. Então, essa produção dos símbolos, das narrativas, que reforçam que os ricos continuam onde estão e os pobres onde estão também, tem um trabalho coletivo nosso. Mas em algum momento, nessa pesquisa, ao longo desses 15 anos, assim, existiu algum deslumbramento dentro desse universo, falando pessoalmente de você? Meu? É. Eu diria que sim e não, tá? Em que medida que sim? É óbvio que eu, que era um estudante de ciências sociais, vivia com uma bolsinha do CNPq, né? E aí não é bolsinha de levar, não, é o dinheiro fundamental que o CNPq dá para fomentar a pesquisa, que era uma grana que eu ganhava, e eu tinha uma ambição de carreira, que era uma ambição de virar professor universitário, né? Então, as minhas métricas de salário, de consumo, de lugares para viajar, eu brinco sempre que o espumante que eu gosto não é o que cabe do meu bolso até hoje, porque esse me foi servido. Tudo que você... Então, isso me deu, eu não diria um deslumbre, mas expandiu o meu horizonte de consumo, de ideia de que era dinheiro. Agora, por que não me deslumbrei? Porque nunca fui aceito, né? Eu sempre, apesar de conviver muito tempo com os ricos, sempre me foi pautado que eu não era um deles. Sim. Eu não era um deles em nenhuma medida. Então, isso não me permitiu de nenhum deslumbre, porque eu nunca achei que eu podia aquilo. Eu sempre estava ali como uma figura transitável, igual mosca, sabe? Eu estava ali, mas não era parte daquele cenário. Agora, Michel, te ouvindo falar e lendo o seu livro, você fez uma observação participante. Nessa observação participante, eu acho que custou recursos, né? Você precisou gastar. E como é que você conseguiu, ao longo dessas 80 entrevistas, viagens, roupas de grife, para pertencer ou para parecer, para pesquisar, como é que você se manteve nesses 15 anos nessa pesquisa que deve ter sido um custo alto para você? Aí, de novo, eu contei com a ajuda dos órgãos de fomento, né? A bolsa de doutorado, em determinado momento, começou a ser usada única e exclusivamente para pagar a pesquisa. Então, eu não precisava mais daquele dinheiro para viver, e aí eu investia o dinheiro da bolsa na pesquisa. Mas eu comecei a também dar aula de antropologia para rico. Porque a antropologia foi ficando um negócio meio cool, sabe assim? Hypado. As pessoas tinham aula com os filósofos pop, com os psicanalistas, em determinados centros, e em antropologia não tinha lá. Então eles falavam, a gente é mais exclusivo ainda, porque a gente tem aula com antropólogo. Mas que tipo de aula você dava? Que Aula tipo de antropologia. E aí você chegava lá e falava sobre o quê? Hoje vamos falar sobre... A gente ia falar sobre Claude Lévi-Strauss, que era um grande antropólogo. E eles me pagavam por aula o mesmo valor que eu ganhava por mês de bolsa. Então, essa grana eu fui investindo na pesquisa. Gente. Agora, que investimento foi esse, Eliana? O investimento era um investimento de viagem, né? Boa parte das viagens eu fiz com esse dinheiro, mas eu também transitava pela beiradinha. Quando eu viajava com eles iam de executiva. Eu ia lá na econômica, Você pagando na mesmo? porta do banheiro, claro, eu pagando mesmo. Eu ia lá na porta do banheiro. Quando a gente ia viajar, eles dormiam nos melhores hotéis. Eu dormia no hotel mais econômico. Quando a gente ia jantar, é maravilhosa essa história. Eu ia jantado de casa, né? E aí eu chegava no jantar e era maravilhoso, porque eles começavam a pedir os pratos e eu dizia, não, estou super bem. Mas eles não pagavam para você, por exemplo? Não, jamais. Ninguém paga nada para mim. Não, é mesmo? Estou de dieta. Eu dizia, estou de dieta. E aí, uma maravilhosa um dia me disse, Michel, é engraçado, né? Tá sempre de dieta e não emagrece uma grama. Que absurdo. Então, era assim. Então, eu fui inventando as minhas estratégias. Agora, sabe o que foi mais legal? Porque essa vivência que eu passei de ter que juntar o dinheirinho, fingir que tem dinheiro, ir lá na 34F, na porta do banheiro, para poder entrar, é uma estratégia que todo brasileiro já viveu em alguma medida na sua vida, né? Você já foi convidado para um lugar que você não tinha grana para ir, mas quis ir. E não importa se esse lugar custava 100 mil para entrar ou se ele custava 100 reais. Mas você já teve que dar seus pulos para poder entrar. E esses pulos, eles atravessam a condição da diferença no Brasil sempre. A gente está sempre dando uns pulos para tentar parecer mais do que é. Michel, eu percebi no seu livro que você não faz diretamente um recorte político e racial. Ou racial e político, enfim. Teve alguma razão?
O político foi que eu descobri que a grande paixão dos ricos brasileiros e das elites é pelas distâncias. E pouco importa se você é de esquerda ou de direita. Ok. A esquerda também está apaixonada pelas suas distâncias, do mesmo modo que a direita também. O que acontece é que, em geral, a gente tem uma certa tradição das elites brasileiras pela direita por conta de um conservadorismo que é mais presente na direita, que faz com que essas distâncias sejam mais fortes do que o discurso progressista da esquerda. Mas os ricos de esquerda gostam também dos seus muros do mesmo modo. Agora, em relação à raça, eu fiquei muito feliz de não ter feito essa discussão dentro do livro. Porque um livro com esse sucesso todo, facilmente a sociedade brasileira dormiria mais tranquila achando que só rico é racista. Sendo que todos nós somos, né? A classe média é racista, os pobres são racistas. E eu vivi, entre os ricos, o racismo que vivi entre outros grupos também. Então, o debate racial teria engolido esse tema e faria algo que a gente já está acostumado aqui. Todo mundo aceitaria que o Brasil é racista, mas ninguém se acharia racista, porque tem sempre um rico que é o racista próximo de você. Então, por isso que eu não faço essa discussão aí. Perfeito. E acho que foi uma escolha acertada, olhando agora. Com certeza. Com tantas vendas assim, a gente não tem dúvida disso, Eu preciso né? fazer uma perguntinha. Claro. Nesse meio tempo, todas as pessoas ricas que você conversou, quantas delas eram negras? Nenhuma. Nenhuma, e eu só vi isso no Brasil. Eu fiz pesquisa na França e nos Estados Unidos, e eu vi pretos franceses ricos e vi pretos americanos ricos, e não vi entre os super ricos nenhum preto, e isso é um retrato desse modelo de sociedade que a gente inventou. Uau. Né? E aí a gente diz, mas teve alguns, né, ao longo da história. Sim, né, mas a gente conta essas histórias e conta que eles perderam também. E isso não é por acaso, por má gestão de dinheiro, é por um modelo de uma sociedade racista, que do mesmo modo que abre algumas exceções, rapidamente se organiza para fazer a regra se impor. Me dói muito quando você fala que conversou com tantos ricos e nenhum era negro. Porque essa é uma luta, assim, de mostrar que a sociedade tem que deixar de ser desigual, e a gente está aqui falando do quanto ela é desigual, e quanto a gente tem que lutar para esse povo preto emergir. É um negócio que mexeu comigo num lugar, assim, de ouvir que nenhuma dessas pessoas eram negras, e acho que você entende o que eu estou falando. Claro. É uma luta que parece que está mais distante do que a gente imagina, mas, ao mesmo tempo, quem consegue emergir aqui desse povo preto, ao mesmo tempo não sabe nem como ocupar esses espaços. Exato, como é que eu vou no restaurante sem ninguém olhar para mim e me julgar que eu estou naquele lugar? Como é que eu vou usar essas roupas e acharem que essas roupas podem, sim, servir para mim? Sim. É uma luta que, para emergir ainda, está tão... Ok, cheguei lá, mas como é que eu pertenço? E ainda assim, a dificuldade de começar a pertencer, porque até isso é difícil. Como pertencer? Como a sociedade me permite pertencer a esse grupo que está tão distante do meu imaginário? Isso me dói muito. Eu tenho falado uma coisa, Érica, que eu acho que é importante, assim. Primeiro, aqui, a situação vem melhorando. E não vem melhorando porque deram pra gente, não. Isso é fruto da luta do movimento negro e da mobilização da sociedade brasileira em torno dessa mudança. E isso vem melhorando. Assim, a vida que eu levo é infinitamente melhor do que a vida que a minha mãe, preta, teve, que é infinitamente melhor do que a vida que a minha avó teve. Isso é fruto de uma mobilização do movimento negro e da minha família em torno dessa transformação toda. Agora, há um segundo ponto que é importantíssimo, assim. Nós, pretos, que ganhamos dinheiro, precisamos inventar outros modos de ser rico, que não seja dentro do parâmetro dos brancos, que Modos aqui foram o que eles inventaram. Modos conscientes. Então, se a gente achar que vai ter alguma coisa que você vai comprar, ou uma roupinha que você vai usar, que vai te permitir entrar no mundo dos ricos, vai gerar mais sofrimento do que qualquer possibilidade de ação. Então, o jogo, é isso que eu tenho dito a todo... Né? A gente precisa inventar modos pretos de ser rico. E aí vai ficar mais confortável para todo mundo. Exato. Boa. A gente pode esperar já um Coisa de Rico 2 por aí? Eu tenho dito para os ricos ficarem tranquilos. Né? Porque agora todo rico que eu conheço fala assim, você está me pesquisando ou está encontrando comigo? Eu falo, fiquem tranquilos, que tudo que eu tinha para falar já falei aí. Sério? Sério, E não será? chega um dizendo assim, ó, quanto Olha. é pra estar nesse livro aí, ó. Quanto achando eu legal, quero estar né? também, porque aí eu vou ser rico. Vai ter muita gente querendo aparecer, e aí com nome, inclusive. Bota meu nome aí, só pra eu pedi vender pra umas ele, eu empresas falei, ali. Poxa, me bota aí, olha, eu vou fazer o maior esforço do Eu mundo. fiz esse que eu acordo que- com Tati, que eu ela vai quero estar tá no linda. volume 2. Volume 2. Pode botar meu nome. Abre várias portas, Michel, viu? um prazer
prazer enorme te receber aqui. Foi uma delícia poder te encontrar, conversar, trocar Foi e mesmo. aprender. Como você disse, a gente aprende todos os dias, a todo momento, e é sempre bom. Acho que esse sofá tem essa função. A gente presta um serviço para quem está nos assistindo, mas a gente também sai daqui transformado e a gente aprende muito. Obrigada, tá? Eu que agradeço, eu que agradeço. Eu quero voltar aqui antes do Coisas de Rico 2, hein? Isso. Me chama que eu...